Voltei para casa sem avisar, depois de anos me matando de trabalhar, enviando cada centavo do meu salário para manter minha família de pé. Eu esperava ver uma luz quente na janela. Talvez meu pai esperando na varanda, como costumava fazer. Em vez disso, descobri que ele tinha sido deixado sozinho em uma cama de hospital, ligado a máquinas, lutando pela vida. Minha mãe e meus irmãos, eles estavam do outro lado do mundo, rindo e bebendo coquetéis em Bali. O dinheiro que eu enviava pagou pelo paraíso deles, enquanto meu pai jazia abandonado. Então, eu fiz a única coisa que podia. Congelei a conta bancária. 1 hora depois, o caos se instalou. Meu nome é Lucas Almeida, e esta é a história de como descobri o que família realmente significa. Mas antes de compartilhar minha história com você, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um oi simples nos comentários para eu saber que você está ouvindo, ou me diga de onde você está me assistindo. Adoro ver até onde minha história pode chegar. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se minha história te tocar, não se esqueça de se inscrever. Isso me ajuda a continuar compartilhando essas verdades. E talvez juntos possamos garantir que ninguém mais se sinta tão invisível como eu um dia me senti. Eu não tinha contado a ninguém que estava voltando. Depois de anos me matando de trabalhar em outras cidades, transferindo dinheiro para casa todo mês, eu queria subir os degraus da casa no bairro Batel, em Curitiba, e sentir que ainda pertencia àquele lugar. Mas quando o táxi me deixou naquela noite de inverno, nada me deu as boas-vindas. A luz da varanda estava apagada, embora o sensor de movimento devesse ter acendido. O jardim da frente, antes bem cuidado, estava selvagem, com calçadas rachadas e folhas molhadas grudando nas minhas botas. Os canteiros de flores, abandonados para apodrecer. Rolei minha mala até os degraus e fiquei ali, esperando por algo. Toquei a campainha. Silêncio. Bati na porta com força suficiente para ouvir o eco lá dentro, mas nenhum passo se seguiu. Peguei meu celular e liguei para minha mãe. Direto para a caixa postal. Tentei o Daniel. Nenhuma resposta. Laura, o mesmo. As janelas eram espelhos negros que não me devolviam nada, além do meu próprio reflexo. Nenhuma guirlanda na porta, nenhum cheiro de canela, nenhum pernil assando lentamente, como meu pai adorava perto do Natal. Apenas um ar parado, com um leve cheiro de madeira velha e abandono. Sentei-me no degrau frio e coloquei no chão a pequena sacola de presente que carreguei por todo o caminho desde São Paulo. Um envelope com dinheiro e um frasco do perfume favorito do meu pai. Eu mesmo tinha embalado. Uma noite depois de um turno duplo, imaginando-o sorrir quando eu o surpreendesse. Agora, a sacola parecia ridícula, ali, deslocada, como o desfecho de uma piada que ninguém me contou. O rangido de um portão velho quebrou o silêncio. Dona Helena, a vizinha com o terrier que costumava latir para nossas bicicletas, o empurrou para abrir. Ela congelou quando me viu. Lucas, meu Deus, pensei que você estivesse morando no Rio de Janeiro agora. São Paulo, corrigi suavemente. Ela me deu um sorriso educado, depois seus olhos se desviaram para as janelas escuras atrás de mim. Oh, querido, eles não estão em casa. Sua mãe me disse que foram para Bali, uma grande viagem em família, há poucos dias. Meu estômago revirou. Bali? Ela assentiu rapidamente, depois hesitou. Mas, bem, eu vi a ambulância há 2 semanas. Levaram seu pai. Problema de coração, eu acho. Para o hospital municipal primeiro, mas ouvi dizer que o transferiram para o Santa Lúcia. Eu presumi que alguém teria te ligado. As palavras dela caíram como tijolos. Bali, papai no hospital. E nenhuma ligação para mim. Olhei para as janelas uma última vez. Aqueles vidros escuros que costumavam brilhar com calor, agora estavam selados, como se eu fosse um estranho do lado de fora da minha própria família. Levantei-me, agarrei a alça da mala e acenei para o táxi que ainda esperava no fim da rua. Hospital Santa Lúcia, eu disse,
minha voz vazia. Eu te vejo. A porta se fechou atrás de mim com um baque que pareceu um ponto sem volta. Na recepção do Santa Lúcia, as luzes fluorescentes feriam meus olhos. A enfermeira, Márcia Oliveira, verificou o sistema e me entregou um crachá. Quarto 423, UTI, ela disse. Gentilmente. Eu te levo lá em cima. O corredor era um túnel de ruído branco. Filtros de ar zumbindo. Passos abafados pelo piso. Quando ela abriu a porta, eu congelei. Meu pai parecia pequeno contra os lençóis, um ventilador mecânico forçando seu peito a subir e descer em um ritmo perfeito e impiedoso. Sua pele havia perdido a cor, suas bochechas estavam fundas. Uma tira macia envolvia seu pulso, impedindo-o de puxar os tubos. Márcia baixou a voz. Ele está aqui há 2 semanas. Ninguém o visitou. Fico feliz que você veio. As palavras dela me cortaram mais fundo do que a própria cena. Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava a sacola de presente no parapeito da janela. Ele não precisava de perfume. Ele precisava de alguém sentado aqui, respirando o mesmo ar. Peguei meu telefone, meio com raiva, meio em desespero. A chamada de vídeo tocou 2 vezes antes de minha mãe atender. Atrás dela, uma piscina brilhando em azul, palmeiras balançando, o tilintar de copos. Ela usava óculos de sol na cabeça, uma bebida na mão. Oh, Lucas, ela disse, ajustando a câmera. Está tudo bem. Você sabia que o pai está na UTI, em um ventilador mecânico? Ela piscou, mais irritada do que chocada. Ele não quis vir conosco. Você conhece seu pai, sempre dramático, sempre fazendo as coisas parecerem maiores do que são. Nós precisávamos de um descanso. Eu a encarei através da tela. Ele pode morrer. Ela tomou um gole de sua bebida. Não exagere. Ele sempre teve um talento para o trágico. Encerrei a chamada antes de dizer algo que não pudesse retirar. Meu peito queimava. Liguei para o Daniel em seguida. Ele atendeu no quarto toque, parecendo relaxado, com uma música tocando baixo ao fundo. E aí? Você sabia que o pai está no hospital? Ele não respira sozinho há 2 semanas. A mãe me contou, ele disse, casualmente. Ele não queria estragar nossa viagem. Você está exagerando. Relaxa. Relaxar? Minha voz falhou no silêncio estéril da UTI. Ele pode morrer, Daniel. Você sempre foi tão emotivo. Apenas resolva isso aí. A linha ficou muda. Minhas mãos tremiam com uma raiva tão constante que me assustou. Saí para o ar frio da noite, atravessando para o pequeno café no pátio do hospital. Pedi um café preto, que não queria, e abri o aplicativo do banco conectado à conta da família, aquela que eu vinha alimentando por anos. As transações saltaram na tela. 3 passagens de primeira classe para Bali, pacotes de spa, joias e eletrônicos de luxo em Miami, jantares caros, dezenas de milhares de reais gastos. Rolei até meu polegar doer. Cada linha era a prova de que o dinheiro que enviei para os remédios do meu pai havia comprado o paraíso deles. Recostei-me na cadeira de metal, o café intocado, minha respiração embaçando o ar de dezembro. Eles o deixaram para as máquinas e usaram o meu trabalho para fazer isso. Voltei para a UTI, puxei a cadeira para o lado da cama do meu pai e coloquei minha mão levemente sobre seu pulso. Não vou deixar que usem meu dinheiro para mais um coquetel enquanto você está aqui, sussurrei. Sua pele estava fria, frágil, mas por baixo dela imaginei que ele me ouviu. A máquina mantinha seu ritmo constante. Bip, silvo, sobe, desce. Peguei meu telefone novamente. Na tela, o botão congelar conta pairava,
a um toque de distância. Minhas costas pressionadas contra a parede, meu peito apertado. Fiquei olhando para ele enquanto o ventilador funcionava como um metrônomo, contando o tempo para algo inevitável. Eu ainda não o havia tocado, mas a decisão já estava viva em mim, pulsando a cada respiração mecânica que meu pai dava. Sentei-me na sala de espera do hospital com o celular na mão, o polegar pairando sobre o botão, e então o pressionei. A tela piscou. Status bloqueado. Acesso somente ao titular. Estava feito. A conta estava congelada. O silêncio que se seguiu não era realmente silêncio. Era antecipação, como os segundos antes de uma tempestade começar. 48 minutos depois, a tempestade chegou. Meu celular começou a vibrar na mesa, zumbindo em rajadas frenéticas. O nome da minha mãe iluminou a tela primeiro, depois Daniel, depois Laura, e então um número internacional desconhecido. Em minutos, as chamadas perdidas se empilharam como luzes de alerta em um painel de controle. As mensagens de voz começaram a chegar. As primeiras eram carregadas de pânico, barganha, urgência. Na 10ª mensagem, o tom havia mudado. Acusações, fúria. A voz da minha mãe, afiada como vidro. Você está destruindo esta família. Depois de tudo que eu fiz por você. Não ouvi além disso. Não precisava. Apenas observar o registro se encher era o suficiente, como assistir a uma casa pegar fogo da segurança da calçada. Caminhei pelo corredor, silencioso de volta à UTI. Os únicos sons eram o zumbido suave das luzes fluorescentes e o subir e descer constante da respiração mecânica. Deslizei para a cadeira ao lado da cama do meu pai e coloquei minha mão em seu pulso. Eu bloqueei, sussurrei. As máquinas responderam em ritmo. Em minha mente, quase pude ver o leve tremor de um sorriso, o meio sorriso que ele costumava dar quando apenas nós dois compartilhávamos a piada de um segredo. Foi quando notei, meio escondida debaixo da mesa lateral, uma velha bolsa de couro que eu não tinha visto antes. Seu zíper de latão estava emperrado, as bordas rachadas por anos de uso. Puxei-a para o meu colo e a forcei a abrir. Dentro havia papéis médicos, recibos, cartas dobradas presas por um elástico e um diário de capa mole e gasta. O couro parecia macio, como se sua mão tivesse vivido nele diariamente. Folheei até perto do final, sua caligrafia pressionada profundamente no papel, irregular e trêmula. Uma linha estava sozinha. Se o Lucas vier, não conte a ele. Deixe que ele veja com os próprios olhos. Minha garganta se apertou. Após a frase, o resto da página havia sido arrancado com precisão cuidadosa, bordas limpas, deliberado. Ele não queria que eu lesse explicações. Ele queria que eu testemunhasse. Ele sabia que eles esconderiam a verdade. Ele havia planejado que eu a encontrasse por mim mesmo. Fechei o diário, segurei-o contra o peito e o coloquei gentilmente na mesinha de cabeceira, ao alcance de. Meu pai não havia escolhido a cegueira. Ele havia escolhido me deixar descobrir a verdade sem os filtros deles, suas meias-verdades, sua manipulação. De volta à sala de espera, abri meu laptop, o brilho se espalhando sobre minhas mãos cansadas. Digitei um longo e-mail para o Dr. Eládio Bastos, o advogado da família. Escrevi tudo o que sabia. A condição médica do meu pai, as 2 semanas de ausência, os registros financeiros que descobri, o silêncio da minha família. Perguntei diretamente sobre documentos, testamentos, procurações, qualquer coisa que meu pai pudesse ter deixado para trás. A resposta dele veio mais rápido do que eu esperava. Há 2 meses, seu pai assinou uma emenda e novos documentos de procuração. Ele nos instruiu a não agir até que você nos contatasse do seu número. Ele queria apenas a sua confirmação.
Vamos marcar uma videochamada segura para amanhã de manhã. Encarei as palavras, sentindo o corredor balançar ao meu redor. Meu pai havia planejado isso, confiado em mim para ser a última linha de defesa. Ele havia construído uma trava de segurança, e eu era a chave. Caminhei pelo corredor escuro, as janelas ao longo de um lado, refletindo meu próprio rosto, abatido, sem dormir, mas firme. O vazio da casa da família, o silêncio da varanda, a ausência de luz. Tudo tinha sido um plano, não um acidente. Ele me deixou o fardo de ver, e com ele, a responsabilidade de agir. Antes de voltar para o quarto do meu pai, abri o grupo de chat da família e digitei uma única linha. Tudo será resolvido no tribunal. Sem saudação, sem explicação, sem desculpas. Então, desliguei o telefone. Sentei-me novamente ao lado da cama do meu pai, coloquei o diário ao alcance dele e sussurrei. Desta vez, eu serei a sua voz. A luz da manhã se infiltrava pelas cortinas finas da pequena sala de conferências do hospital. Uma xícara de café esfriava ao meu lado, o laptop aberto assim à minha frente. Ajustei a câmera e me conectei à chamada de vídeo. Eládio Bastos apareceu na tela, mais velho do que eu me lembrava, seu rosto carregando a calma cansada de um homem que viu muitas famílias se destruírem por causa de heranças. Lucas, ele cumprimentou, acenando uma vez. Fico feliz que você entrou em contato. Seu pai garantiu que isso chegaria até você. Ele compartilhou sua tela, abrindo um PDF autenticado em cartório. Inclinei-me enquanto ele lia em voz alta. Toda a autoridade médica e financeira é concedida ao meu filho, Lucas Almeida. Todos os direitos anteriores do cônjuge e outros filhos são revogados. Assinado e testemunhado há 8 semanas. Expirei bruscamente. 8 semanas atrás. Muito antes da ambulância. Muito antes de Bali. Meu pai tinha visto isso chegando. Ele não tinha sido uma vítima passiva. Ele mesmo havia construído essa armadilha, selando todas as rotas de fuga para eles e me deixando como o único caminho. Bastos continuou. Ele me instruiu pessoalmente. Nenhuma ação até que você nos contatasse. Ele disse que você saberia quando fosse a hora. Ele confiava que você voltaria para casa e veria por si mesmo. Pensei no diário, na linha gravada no papel. Se o Lucas vier, deixe que ele veja com os próprios olhos. As páginas rasgadas, o silêncio da CAES, a luz da varanda apaga. Tudo se encaixou. Ele não apenas antecipou a negligência deles, ele antecipou meu retorno, minha descoberta, minha decisão. O que acontece agora? Perguntei, minha voz firme, embora minhas mãos tremessem fora da tela. Entramos com um pedido de curatela temporária para oficializar sua autoridade, explicou Bastos. Congelamos todas as contas relacionadas ao patrimônio, incluindo bens imóveis, e nos preparamos para uma audiência na comarca de Curitiba. Não será simples, mas você já tem a base legal que seu pai construiu. Assenti lentamente. As palavras pesavam, mas carregavam uma clareza que eu não sentia há anos. Meu pai havia me escolhido e, ao me escolher, também me entregou à luta, da qual eu não podia mais fugir. Depois da chamada, imprimi os documentos alterados e os levei de volta para a UTI. Coloquei-os no parapeito da janela, ao lado do diário desbotado e da sacola de presente, agora acumulando poeira. Puxei uma cadeira para perto, peguei a mão do meu pai e sussurrei. Você sabia. E você me deu as ferramentas. Vou te proteger com a sua própria assinatura. As máquinas mantinham seu ritmo. O ventilador sibilava, seu peito subia e descia. E por tudo isso, eu ouvia a batida constante como se fosse ele batucando na mesa, me lembrando de seguir em frente. Fechei o laptop, recostei-me e deixei o som me envolver.
Não era mais apenas o ritmo da sobrevivência. Era o som da determinação, um metrônomo contando os passos da luta que estava por vir. O tribunal em Curitiba era mais frio do que eu esperava. Não apenas pela corrente de ar que entrava pelas janelas altas, mas pela própria atmosfera, o peso da formalidade pressionando enquanto eu caminhava em direção à mesa da defesa. Eu podia sentir os olhos deles antes de vê-los. Minha mãe, Valéria, sentava-se rigidamente em um blazer creme, o maxilar cerrado em determinação sombria. Daniel recostou-se na cadeira ao lado dela, queixo erguido, braços cruzados como se estivesse pronto para uma apresentação de negócios em vez de uma audiência judicial. O advogado deles sussurrou algo, depois se virou para me olhar com um sorriso presunçoso que se evaporou quando eu não o retribuí. A juíza Eliana Rocha entrou, de olhar aguçado e composta, comandando o silêncio com uma única batida de seu martelo. Vamos começar, disse ela, sua voz ecoando pela câmara. Bastos levantou-se primeiro, apresentando as provas metodicamente. Ele descreveu como meu pai esteve na UTI do Hospital Santa Lúcia por 2 semanas sem uma única visita da família. Ele exibiu registros financeiros impressos, passagens de primeira classe para Bali, cobranças em resorts de luxo, joalherias, spas, tudo rastreado até a conta conjunta que eu vinha alimentando por anos. Então veio a emenda autenticada e a procuração que meu pai havia assinado 8 semanas antes. Bastos leu a cláusula em voz alta. Toda a autoridade médica e financeira concedida unicamente ao meu filho, Lucas Almeida. Todos os direitos anteriores revogados. A sala mudou quando o peso das palavras se instalou. Daniel levantou-se rapidamente, abotoando-se o paletó, sua voz polida e cheia de falsa calma. Meritíssima, meu irmão sempre foi instável. Ele tem crises. Ele tende a exagerar. E agora ele está tentando tomar o controle dos bens, enquanto nosso pai não pode falar por si mesmo. Isso é oportunismo, puro e simples. Os olhos da juíza Rocha se estreitaram. Senhor Almeida, estamos aqui para examinar fatos documentados, não alegações infundadas sobre caráter. Por favor, restrinja-se às provas. Bastos não perdeu tempo. Ele entregou um e-mail impresso que Daniel havia circulado para parentes distantes no dia anterior, me chamando de perigoso e manipulador, acusando-me de explorar a condição do pai. A juíza leu em silêncio, depois o colocou na mesa com uma carranca e voltou seu olhar diretamente para Daniel. Ele engoliu em seco e sentou-se novamente. Minha mãe levantou-se em seguida. Lágrimas brotaram enquanto ela apertava o peito. Eu carreguei esse menino por 9 meses. Dei a ele tudo, aulas de natação, aparelho nos dentes, e é assim que ele me retribui, nos arrastando para um tribunal enquanto o pai dele está doente. Como um filho pode trair sua família assim? A juíza Rocha não se comoveu. Bastos calmamente apresentou os registros financeiros novamente, mostrando o cartão de crédito, em nome dela, usado para pacotes de spa e reservas em resorts. As lágrimas, nos olhos da minha mãe, pareceram congelar antes mesmo de chegarem às suas bochechas. Eu permaneci sentado o tempo todo, mãos cruzadas, olhos fixos na juíza. Lembrei-me das palavras do meu pai, rabiscadas em seu diário. Deixe que ele veja com os próprios olhos. Eu não precisava gritar ou atuar. A verdade era alta o suficiente. O tribunal zumbia fracamente, enquanto repórteres do lado de fora começavam a tirar fotos através do vidro do corredor. Vi de relance a jornalista Kátia Soares se inclinando para frente, sua câmera capturando minha mãe e meu irmão discutindo durante um recesso. Horas depois, essa imagem se espalharia online com uma manchete que queimaria em todos os feeds.
Família viaja para Bali, enquanto pai definha na UTI. No final da tarde, a juíza Rocha proferiu sua decisão. Com base nas provas fornecidas e na ausência de oposição crível, concedo a curatela temporária de todos os assuntos médicos e financeiros relativos ao Sr. Geraldo Almeida, a seu filho, Lucas Almeida, com efeito imediato. Outros membros da família estão suspensos de qualquer autoridade até nova revisão. Seu martelo bateu. O som soou final, ecoando como uma porta batida. Levantei-me, assenti para a juíza e recolhi meus papéis. Não olhei para Valéria ou Daniel. Não precisei. Podia sentir o calor de seus olhares, a borda afiada do ressentimento cortando a sala. Ao sair, o vento de Curitiba atingiu meu rosto, fresco e cortante. A luta não tinha acabado. Apenas havia mudado de campo de bater. Naquela noite, voltei ao Santa Lúcia. Os corredores fluorescentes pareciam diferentes agora. O peso em meus ombros havia mudado, não desaparecido, mas mais pesado de propósito. Puxei uma cadeira para o lado da cama do meu pai e sentei-me em silêncio, o ventilador sibilando seu ritmo constante ao meu lado. Eu não estava mais impotente. Eu tinha o papel, a decisão, a autoridade. Pela primeira vez, eu podia protegê-lo. O telefone na mesinha de cabeceira não parava de zumbir. Mensagens de voz empilhadas, uma após a outra. A voz da minha mãe saiu pelo alto-falante, aguda e estridente. Você arruinou tudo. Você entende o que fez? Você está despedaçando esta família. Ela alternava entre soluços e raiva, suas palavras pingando como ácido. Coloquei o telefone virado para baixo e deixei que vibrasse contra a mesa. O som era apenas ruído agora. Caminhando pelo corredor para tomar um ar, encontrei uma jovem repórter esperando perto do posto de enfermagem. Ela ergueu o celular, os olhos cautelosos, mas curiosos. Senhor Almeida, você viu isso? Ela virou a tela para mim. Uma foto de Valéria e Daniel no meio de uma discussão do lado de fora do tribunal. O rosto dela contorcido de raiva. O dedo dele apontado no ar. A manchete já era viral. Pai abandonado na UTI enquanto família passa férias em Bali. Devolvi o celular dela sem uma palavra. Do lado de fora, na noite fresca, o brilho do meu próprio aparelho me mostrou comentários jorrando nas redes sociais. Estranhos dissecavam a história, a fúria transbordando de suas palavras. Abutres, escreveu um. Como alguém pode deixar o pai para morrer? Dizia outro. O julgamento do público havia encontrado seu alvo, e minha família estava se desfazendo sob seu peso. De volta ao quarto, encostei-me na janela da UTI, observando meu pai respirar ao ritmo da máquina. Percebi então que precisava de reforços. Eu não conseguiria passar todas as noites sozinho, não com o tribunal se aproximando e o caos espiralando ao meu redor. Liguei para Lilian Moraes, uma enfermeira veterana em quem confiava por uma indicação passada. Ela atendeu no segundo toque e, à meia-noite, estava no Santa Lúcia, firme e calma, assumindo o turno da noite ao lado do meu pai. Mantenha o diário perto dele, eu disse a ela, suavemente, apontando para o livro de couro gasto na mesa lateral. É importante. Ela assentiu com uma compreensão silenciosa. Antes de sair para algumas horas de descanso, peguei meu celular uma última vez e digitei no grupo da família. O pai está sendo cuidado. Todo o resto será tratado no tribunal. Não me liguem mais. Apertei enviar. Sem explicações, sem desculpas. Quando voltei mais tarde naquela noite, Lilian estava ao lado da cama do meu pai, sua mão ajustando os cobertores com cuidado experiente. As máquinas continuavam seu zumbido constante. Pela primeira vez em semanas, talvez meses, eu sabia que ele não estava sozinho.
E nem eu. A pequena sala de conferências do hospital havia se tornado meu escritório. A luz fluorescente zumbia fracamente sobre minha cabeça enquanto eu me curvava sobre o laptop, tarde da noite, pasta após pasta de transações preenchendo a tela. Cada registro parecia uma faca. Passagens aéreas quais compradas com a conta que eu construí. Joalherias em São Paulo. Eletrônicos de grife. Jantares com preços mais altos que o meu aluguel. Arrastei-os para uma pasta chamada Provas e os copiei para um HD externo. O dinheiro do meu pai, meu trabalho, a indulgência deles. Estava tudo ali, linha por linha. À 00:30, um e-mail chegou à minha caixa de entrada. Sem assunto, sem assinatura. Tenha cuidado, eles estão montando um caso de que você é inapto para ser o guardião. Meu pulso acelerou. Alguém, de dentro do hospital, talvez, ou alguém que não queria ser nomeado, de qualquer forma, confirmava o que eu já sentia na medula dos meus ossos. Eles não tinham terminado. Eles se reagrupariam. Eles viriam atrás de mim. Na manhã seguinte, a geada cobria as calçadas enquanto eu saía para essa luz cinzenta de Curitiba. Daniel estava esperando, encostado na grade, perto do estacionamento. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos do casaco, sua postura relaxada, mas o olhar em seus olhos se aguçou quando me viu. Lucas, ele começou, seu tom calmo demais. Não precisamos continuar brigando. Podemos resolver isso. Dividir as responsabilidades. Ninguém precisa perder. Passei por ele sem diminuir o passo. Sua mão se contraiu ao seu lado, mas ele não se moveu. Sua voz baixou quando cheguei à faixa de pedestres. Você não entende. A mãe tem guardado um arquivo sobre você por anos. Cada erro, cada boato, cada deslize, ela tem tudo. Você acha que está seguro, mas ela vai usar. Parei apenas o tempo suficiente para olhar para trás. Ele queria me abalar. Em vez disso, deixei o silêncio pesar entre nós antes de me virar e continuar andando. De volta à UTI, encontrei o velho casaco do meu pai dobrado na cadeira onde eu o havia deixado. Descansei minha mão em sua manga, a lã gasta macia sob minha palma. Não vou recuar, sussurrei. Você preparou isso para mim. Vou levar até o fim. Naquela noite, imprimi cada prova que havia reunido, coloquei na bolsa de couro desgastada do meu pai e a guardei debaixo da mesa lateral. A bolsa não era mais apenas dele. Tinha se tornado meu arsenal. O salão memorial da cidade cheirava a madeira antiga e cera, suas paredes de painéis brilhando suavemente sob as luzes amarelas e fracas. Lá fora, os ventos de inverno sacudiam os galhos nus no Parque Barigui, mas dentro do salão estava quente, com uma determinação silenciosa. Eu mantive a cerimônia pequena, apenas com aqueles que estiveram presentes quando importava. Dr. Bastos sentou-se perto da frente, mãos cruzadas, sua expressão solene. Márcia e Lilian também estavam lá. Seus uniformes impecáveis, seus olhos carregando o peso das semanas passadas na UTI. Dona Helena sentou-se na segunda fila, as mãos firmemente entrelaçadas. Um dos velhos amigos do exército do meu pai, ombros curvados, mas ainda orgulhoso, saudou a foto no altar antes de se sentar. Eu havia escolhido uma foto do meu pai de uniforme, seu maxilar forte, olhos claros, no auge de sua vida. Um casaco preto pendia no cabideiro perto da porta, o mesmo que ele usava nas manhãs de inverno, aquele que eu agora mantinha por perto. Quando subi ao pódio, as portas atrás de mim rangeram ao abrir. Valeria entrou com Daniel ao seu lado, Laura seguindo atrás. Suas roupas eram impecáveis, cabelos penteados como para uma revista, mas seus olhos corriam ansiosamente pela sala. Eles tentaram avançar, mas o segurança que eu contratei se interpôs firmemente em seu caminho.
Serviço privado, ele disse, sua voz neutra. A voz de Valéria quebrou, aguda de incredulidade. Eu sou a esposa dele. Apenas lista de convidados, repetiu o segurança. As portas se fecharam. O eco da madeira contra a sabá madeira reverberando pelo salão. Pela primeira vez, eles foram deixados de fora. Virei-me de volta para o pódio. A sala estava silenciosa, esperando. Olhei para a foto do meu pai. Ele não era um homem de discursos. Comecei, minha voz firme. Ele amava coisas pequenas. Café forte, palavras cruzadas, caminhadas tranquilas no frio. Ele acreditava que a presença importava mais do que presentes, mais do que desculpas. Fiz uma pausa, deixando as palavras assentarem. Então, respirei fundo. Para honrar isso, estou iniciando o Fundo de Dignidade Geraldo Almeida. Ninguém deveria jamais estar em uma cama de hospital, abandonado, se perguntando se sua família virá. Este fundo fornecerá cuidado, presença e dignidade para aqueles deixados para trás. A sala prendeu a respiração. Sem aplausos, sem barulho, apenas o peso suave da compreensão compartilhada. Olhos brilharam, cabeças assentiram. A quietude valia mais do que qualquer aclamação. Quando a cerimônia terminou, desci e caminhei até o cabideiro. Minha mão roçou a manga do casaco do meu pai, pesado e familiar. Pela primeira vez, desde que cheguei em casa na varanda escura, senti que havia cumprido minha promessa. O vento lá fora assobiava pelas frestas do velho salão. As portas atrás de mim haviam se fechado para aqueles que o abandonaram. Mas diante de mim, uma nova porta se abria, uma que carregava seu nome, sua dignidade e um legado que ninguém poderia apagar. O escritório do Dr. Bassa Quistos ficava no segundo andar de um prédio de pedra no centro de Curitiba, paredes forradas com prateleiras de arquivos de casos antigos e certificados que cheiravam levemente a poeira e cera. Ele me indicou para sentar enquanto colocava uma pasta sobre a mesa. Sua família entrou com uma objeção, disse ele calmamente. Eles alegam que você é instável, inapto para atuar como guardião. Puxei a pasta para mais perto. Dentro havia recortes e meias-verdades, fotos granuladas minhas na faculdade em uma festa, um atestado médico tirado de contexto, comentários rabiscados que pareciam ter sido copiados e colados em um documento Frankenstein. Era desleixado, desesperado. É nisso que eles estão baseando o caso deles? Perguntei, minha voz neutra. Bastos recostou-se, sua expressão calma. Isso não é tudo que eu tenho. Ele abriu uma segunda pasta, mais grossa, cuidadosamente organizada. Aqui estão as declarações juramentadas de Márcia Oliveira, Lilian Moraes e Dona Helena, testemunhas independentes sem nada assado a ganhar. Todas consistentes, todas assinadas sob juramento. Esses papéis, ele bateu na primeira pasta, apenas confirmam o desespero deles. Assenti uma vez, uma respiração lenta saindo do meu peito. Para cada sombra que eles tentavam lançar, a luz cortava, mais nítida. Mais tarde, no hospital, Lilian me encontrou no corredor do lado de fora da UTI. Ela hesitou e então disse: Sua mãe me ligou na semana passada. Tentou oferecer dinheiro para eu arranjar a transferência do seu pai de volta para casa. Disse que simplificaria as coisas. Eu recusei, claro, mas você deveria saber. Suas palavras atingiram como água fria. Minha própria mãe tentando comprar sua saída da visão da condição de seu marido, para arrumar sua vida ao custo da dignidade dele. Agradeci a Lilian em silêncio, e a verdade daquilo apenas aprofundou a linha que eu já havia traçado. Naquela noite, de volta ao pequeno apartamento que eu estava alugando perto do centro, encontrei um envelope
deslizado por debaixo da porta. Sem selo, sem remetente. A caligrafia na frente me fez parar. A da minha mãe. Sentei-me à mesa da cozinha, o envelope tremendo em minhas mãos, e o abri. O bilhete dentro era curto, cada letra gravada na página com uma mão firme. Eu errei. Eu perdi você. Nada mais. Sem saudação, sem pedido de desculpas, sem apelo por perdão. Apenas essas palavras, cruas e finais. Dobrei a carta, com cuidado, e a coloquei no fundo do diário do meu pai, atrás das páginas rasgadas, onde suas palavras inacabadas estiveram um dia. Não me acalmou e não me feriu. Era simplesmente um marcador, a prova de que os laços que nos uniam já haviam se desfeito, além do reparo. Fiquei sentado ali por um longo tempo, olhando para a bolsa de couro ao lado da cadeira. Depois, fechei o diário e o deixei de lado. Um capítulo da minha vida havia terminado, silenciosamente, sem cerimônia. Eu não esperava mais que eles me vissem. O peso havia mudado. Era meu para carregar e meu para deixar ir. O jardim memorial dos veteranos estava cinzento e úmido na manhã em que o visitei. A geada se agarrava às bordas dos bancos, o ar cortante de inverno. Na base do memorial de pedra, onde flores de outras famílias jaziam em maços, notei algo pequeno pressionado na grama. Um cartão plastificado, sem nome, sem caligrafia, apenas 5 palavras impressas em tipo simples. Você foi amado, mesmo quando esquecido. Sentei-me no banco de madeira frio, o cartão em minhas mãos, e deixei a quietude me invadir. Quem quer que o tenha deixado, não precisava assinar. Não era para mais ninguém ver. Era para ele, e talvez, de alguma forma, para mim também. Quando voltei para São Paulo, o barulho da cidade me envolveu em um ritmo estranho e reconfortante. O apartamento cheirava levemente a sabão em pó e café velho, mas perto da porta, o casaco dele ainda estava pendurado no gancho onde eu o havia deixado. Pressionei meu rosto contra a contramanga de lã, inalando o leve traço de sabão e ar frio de inverno, um cheiro que o tempo ainda não havia apagado. Eu nunca o lavei, e nunca o lavaria. Na minha mesa, abri a caixa de entrada do Fundo de Dignidade Geraldo Almeida. Novas mensagens esperavam. Agradecimentos de famílias que eu não conhecia, atualizações de hospitais, recibos de custos de funerais cobertos. Mais 5 pacientes idosos receberam cuidados esta semana. Um deles teve um enterro digno. O fundo ainda era pequeno, mas vivo e crescendo. O nome dele estava no trabalho. Sua ausência, não era mais apenas ausência. Era legado. Mais tarde, enquanto limpava a cozinha, abri a geladeira e vi um post-it na porta, rabiscado com minha própria caligrafia de alguma noite tardia que mal me lembrava. 3 linhas curtas me encaravam. Ame em voz alta. Proteja em silêncio. Vá embora quando for a hora. Não era filosofia, não era poesia, apenas uma verdade reduzida ao essencial. Um lembrete do que eu havia vivido. Encostei-me no balcão, os olhos ardendo, e me virei para o casaco mais uma vez. Minha mão roçou a manga. Eu cumpri minha promessa, pai, sussurrei. Nenhum aplauso se seguiu. Nenhuma música triunfante. Apenas o zumbido silencioso da cidade através da janela e o calor de um pequeno apartamento onde, pela primeira vez, eu não tinha medo do silêncio. Fui até a janela e a abri. O horizonte de São Paulo se estendia diante de mim, luzes florescendo contra a noite. O ar encheu meus pulmões, firme e seguro. Eu não temia mais voltar para uma casa vazia. Eu havia construído algo diferente, algo real. E naquela respiração, eu soube que não estava carregando o peso do que eles abandonaram. Eu estava levando adiante o que ele me deixou. Um nome, um fundo, uma verdade, um lar
que eu mesmo criei. Quando olho para trás, para tudo o que aconteceu, o retorno tarde da noite a uma casa escura em Curitiba, o silêncio de uma luz de varanda que nunca acendeu, o cheiro de desinfetante na UTI, o som de máquinas respirando por meu pai, percebo que esta história nunca foi apenas sobre riqueza familiar ou documentos legais. Foi sobre presença. Foi sobre o custo da ausência. Por anos, acreditei que transferir dinheiro para casa era suficiente, que meu esforço à distância de alguma forma provava lealdade, que o sacrifício medido em reais equivalia a amor. Mas no final, o dinheiro não segurou a mão dele. O dinheiro não observou seu peito subir e descer sob um ventilador. O dinheiro não o impediu de ser deixado para trás. O que importava era estar lá. Isso foi o que mais me quebrou. Perceber que as pessoas em quem eu confiava, aquelas que compartilhavam meu sangue, minha história, escolheram coquetéis em Bali em vez da dignidade do meu pai. Eles riram sob o sol tropical enquanto eu sentava ao lado dele, na luz fria e branca de um quarto de hospital. E por um tempo, a traição me cortou tão fundo que me perguntei se algum dia cicatrizaria. Mas talvez as feridas nem sempre se fechem como queremos. Talvez elas deixem marcas, lembretes gravados em nós, nos dizendo onde estivemos e o que sobrevivemos. Através de tudo isso, encontrei um estranho tipo de clareza. Descobri que a família não é definida por quem compartilha seu nome, mas por quem aparece quando importa. Às vezes, aqueles que você menos espera, vizinhos, enfermeiros, estranhos que se tornam aliados, são os que provam que a lealdade pode existir fora dos laços de sangue. E às vezes, aqueles ligados a você pelo sangue são os primeiros a te cortar. É brutal, mas também é libertador, uma vez que você aceita. Quando criei o Fundo de Dignidade Geraldo Almeida, não o fiz por aplausos ou redenção. Fiz porque nunca quis que outro homem ou mulher ficasse sozinho em uma cama de hospital, se perguntando se foi esquecido. Eu queria que a história do meu pai, a nossa história, significasse algo além da dor. Eu queria que a ausência dele criasse presença para outra pessoa. E talvez, nessa escolha, eu tenha encontrado uma maneira de me curar também. Se você chegou até aqui na minha história, quero te agradecer. Não é fácil para mim compartilhar isso. É cru. É pessoal. Ainda queima. Mas acredito em contá-la, porque talvez alguém por aí tenha sentido o mesmo vazio, a mesma traição, a mesma pergunta que te assombra à noite. Eu sou suficiente? Deixe-me te dizer. Sim, você é. Mesmo que sua própria família tenha falhado com você, mesmo que as pessoas que você mais amava tenham se afastado, isso não apaga o seu valor. A cegueira deles não define o seu valor. No final, levo 3 regras adiante, escritas em um post-it que encontrei na minha própria cozinha. Ame em voz alta. Proteja em silêncio. Vá embora quando for a hora. Essas são as lições que meu pai me deixou, embora nunca as tenha dito em voz alta. E agora eu as deixo com você. Obrigado por ouvir, por estar comigo nesta verdade. E lembre-se, não importa o quão escura essa casa possa parecer quando você voltar, você tem o poder de construir sua própria luz. Você tem o direito de escrever seu próprio final.